textar, irmãos, para a nossa meditação, né, para a gente estarmos falando, né, em 2 Reis, peço irmãos que possam abrir as suas Bíblias, 2 Reis, capítulo 20, perdão, irmãos, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Segunda Reis, capítulo 19, apenas o versículo 35. Eu não sabia o que eu ia pregar, né, nessa noite. Aí quando o louvor que liberta, né, começou a louvar o Senhor, e o hino dizia assim, né, não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante, né? E o Senhor foi e me deu essa palavra, né? Aqui em 2 Reis, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que mexe com o servo de Deus, está mexendo com a menina dos olhos do Senhor. Diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando depois, se houver um tempinho, vamos estar louvando ao Senhor. Irmãos, quando o louvor que liberta louvava ao Senhor, e o Senhor foi me tocando para que eu pudesse trazer essa palavra, né? Porque nós vemos, irmãos, que muitas das vezes passamos por situações de nossas vidas, e muitas das vezes no nosso eu, nós queremos tomar atitudes precipitadas, nós queremos resolver com as nossas próprias forças, queremos resolver com as nossas próprias mãos, mas nós temos que saber, irmãos, que em toda
Ele saiu de lá com aquela promessa. E quando o povo, aqui nessa época aqui, que eles estavam sendo afrontados por Senaqueribe, aquele mensageiro chegou para o povo e falou assim, ó, segundo diz o versículo aqui, 31 e 32, diz assim: não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presente
aqui nessa noite. Não foi contra ti que blasfemou aquela voz arrogante. Não foi contra ti que estão zombando, não. Não é de ti que estão debochando, não, igreja. Não é de ti que estão meneando a cabeça, não. Aí a palavra de Deus nos fala aqui, ó. Isaías conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta palavra do Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste e ergueste os teus olhos no alto? Contra o Santo de Israel. Meu Deus! Então, quando alguém se levanta contra você, não é contra você que está se levantando, mas é contra o teu Deus, é contra o Deus que você serve. Se o inimigo, irmãos, ele tem armado laços, ele tem feito coisas para atrapalhar o seu crescimento espiritual, para atrapalhar a sua vida, para atrapalhar a sua vida financeira, para atrapalhar a sua família, para atrapalhar o seu casamento, para atrapalhar a paz dentro da tua casa, a união, para atrapalhar a tua lavoura, para atrapalhar teu emprego, para te atrapalhar dentro da casa de Deus. Saiba, igreja, que ele não está te afrontando, não. Ele está afrontando diretamente ao Senhor, porque você é nação eleita, é povo escolhido de Deus, é a menina dos olhos de Deus, né? E se os irmãos chegam em casa, irmãos, essa palavra é muito linda, que fala sobre Senaqueribe. Aí sabe como eles venceram a guerra? E aí, o povo foi lá e invadiu a Judá. Você acha que o povo de Judá se armou com armas, se armou com espadas, escudos, lanças para enfrentar Senaqueribe? Se eles fizessem isso, era batalha perdida, porque o povo era maior, o exército era bem treinado, o exército da Síria. Eles não se armaram, não. A Bíblia fala, irmãos, que foram mortos do povo da Síria, foram mortos 185 mil homens, foram mortos. E o povo de Deus, o povo de Samaria, de Judá, venceu a guerra. O povo de Judá venceu a guerra. Foram mortos. Mas sabe como eles venceram a guerra? Eu estive uma vez pesquisando sobre isso, e os historiadores contam que houve uma invasão de ratos no arraial dos assírios. Houve uma invasão de ratos. E só naquela noite, uma noite, morreram 185 mil homens, por causa de uma invasão de ratos que houve naquela noite, naquele arraial. Foi assim que eles venceram a guerra. Não tem na Bíblia, eu já procurei na Bíblia, os historiadores que falam isso, né? Eu pesquisei, vários historiadores falam a mesma coisa, uma invasão de ratos. Então, isso é para você ver que Deus, ele tem os seus meios de trabalhar para te dar a vitória. Eu não sei como ele vai te dar a vitória, mas que ele vai te dar a vitória, ele vai. Ele vai te dar a vitória, ele vai. A Bíblia nos fala que Sansão, ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento. A Bíblia nos fala que Gideão venceu a guerra com buzina, né? Mais 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 com tocha, 300 com fogo. Buzina, tocha e fogo. E venceu os midianitas, Gideão. A Bíblia nos fala, irmãos, que Josué, com o povo de Deus, derrubou a muralha com apenas um grito. Eles gritaram, com apenas grito eles derrubaram a muralha. A Bíblia nos fala que o povo de Deus, no comando de Josafá, venceu um grande exército apenas cantando. E quando eles cantavam, Deus ia lá e derrubava o exército inimigo. Para você ver como tem valor o seu louvor. Para você ver quando o pastor, o dirigente, dá uma
Deus possa abençoar a missionária Adriana.